Quando nós temos a ciência de que somos salvos, que para ser salvo você precisa crer, e isso você deve crer todos os dias que você acordou salvo, que você foi dormir salvo. Por que nós temos que ter um hábito? A Bíblia diz para não se pôr o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você está brigado com alguém, se você está com angústia com alguém, se você está com rancor de alguém, a Bíblia me diz para mim não pôr o sol sobre a minha ira, para mim não deixar passar para o outro dia. Fala para o irmão, vai, que Jesus volta quando você está dormindo. Já parou a pensar? E aí nós sempre deixamos para amanhã. Você fala, não, amanhã eu ligo, amanhã eu converso, amanhã eu peço perdão. Amanhã talvez, se eu sentir no meu coração, eu vou atrás e me reconcilio. Nós sempre deixamos para amanhã. E a Bíblia me induz a ser salvo todo momento. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se tem que perdoar, perdoe logo. Se tem que se consertar, se conserte logo. Se tem que pedir perdão para Deus por algo que você fez, peça logo. Se tem que se reconciliar ou aceitar Jesus, faça enquanto é tempo. Porque depois que a trombeta soar, não tem mais o que fazer. Amém? E por isso nós temos que viver com essa expectativa da salvação, de nos preparar todos os dias para sermos salvos. Jesus disse o seguinte, em João 14:1, nós já entramos no estudo a respeito dos dons espirituais, nós já estamos terminando, na verdade, e Deus me gerou de passar isso aqui para vocês. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Fala para o irmão, Jesus foi lhe preparar morada no céu, e vai voltar para te levar. Só que quando ele voltar para te levar para lá, nessa morada que ele te foi preparar, você tem que se encontrar esperando ele voltar. A sua fé, a sua espera deve ser constante em Deus. A Bíblia diz que não somente nós temos que esperar, mas nós temos que apressar a volta de Jesus. Pergunta para mim, pastor, como que eu apresso a volta de Jesus? Pregando o evangelho para o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas souberem do evangelho, mais a gente apressa a volta de Jesus Cristo. Quanto mais a sua família estiver aqui dentro, nós estamos apressando a volta de Jesus Cristo. Aleluia. E se de fato nós ansiamos, se nós queremos a volta de Jesus, nós temos que fazer por onde obtê-la, querê-la. E aí então nós sabemos que nós tivemos a primícia, que já aconteceu, onde a Bíblia diz que Jesus foi a primícia dos que dormem. Jesus como primícia já subiu aos céus, e ele prometeu então que da mesma forma que ele foi, ele promete que voltaria. E que nessa volta, ele promete que nos levaria para com ele. E todas as vezes que nós falamos, Jesus, eu quero estar contigo, eu quero esperar a tua vinda, porque a primícia já aconteceu. E você tem que entender isso. Isso tem que estar cravado no teu coração. Diga comigo, a primícia já aconteceu. Fala, a colheita geral sou eu. Você tem que ter isso no seu sangue, na sua veia, e almejar. A hora que Jesus voltar, você tem que subir nessa colheita que vai acontecer. Porque se você não subir, você será uma respiga. E a respiga vai ficar na grande tribulação, e a única forma de você ir para o céu é se você morrer por amor a Jesus. Se você for decapitado por amor a Cristo. Aleluia. E nós aguardamos essa colheita, irmãos. Se estamos aqui pregando o evangelho todos os dias, nós estamos nos preparando para sermos colhidos por Deus. Amém. Aí entra nos estudos dons. Que a Bíblia diz que havia 10 virgens, e dentro dessas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Que 5 tinham azeite de sobra e outras tinham azeite somente para lâmpada. Diga comigo, azeite. Diga comigo, palavra. Diga comigo, Espírito Santo. Como que está o seu nível de azeite aí, irmão? Que você tem azeite, eu sei. Se você está vindo para a igreja, você tem azeite. Toda palavra que nós ministramos aqui, isso é um azeite para você. Agora o que eu pergunto é qual a porção do Espírito que está dentro de você.
Se você tem espírito para se permanecer firme, para ser purificado do pecado, o Espírito Santo, se ele está te convencendo da justiça, do pecado e do juízo eterno. E os dons espirituais é que nos agrega para permanecermos firmes e cheios de azeite na presença de Deus. Então, irmão, não deve ser opção para você ter ou não ter dom. Você tem que buscar, tem que almejar, tem que querer ter dom. Amém? E todos os dons praticamente nós já ministramos. Dom da sabedoria, dom da ciência, dom da fé, dom de cura, dom de maravilha, dom de profecia. Nós paramos no discernimento de espírito, que nós falamos no estudo passado. E agora nós vamos entrar então no dom de línguas. Você lembra que eu falei para você que todos os dons servem para os outros? Lembra disso? Fala assim, o único dom que serve para mim é o dom de línguas. Porque a Bíblia diz que o dom de línguas é o único dom que você usa para você mesmo. Para se edificar, para aumentar o seu azeite, para te deixar mais firme na fé. É o dom de línguas. Porque aquele que ora em línguas fala a Deus. E se você fala a Deus em oração, isso edifica a tua fé. Isso aumenta a tua fé. E automaticamente esse é um dom que possivelmente todos aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, todos aqueles que foram batizados nas águas, geralmente ou instantaneamente esse dom vem com ele de fábrica. Vem com o Espírito Santo. Ou seja, isso está dentro de você, para sua auto-edificação. E você tem que praticar essas coisas. Você tem que almejar o falar em línguas, para que isso possa potencializar a sua fé com Deus. Amém? E nessa noite eu quero que você aguce essa fé. Que nós vamos proclamar a Deus, nós vamos primeiramente entender como que funciona o dom de línguas, onde que os apóstolos receberam esse dom de línguas e qual foi a manifestação desse dom. Amém? Então, discernimento de espírito é discernimento de espíritos, tanto bom quanto ruim. Tanto presenças celestiais quanto presença de demônios. Um exemplo, quem aqui já sentiu quando você estava dormindo, aí de repente você acorda e não consegue se mexer? Já sentiu isso? Levanta sua mão. Isso é demônio, tá? Eu estou falando porque eu vejo. A ciência diz que isso é paralisia do sono. Amém? Só que nós que temos visão espiritual, pelo menos eu, quando vejo, eu sei que isso são demônios. Por isso você tem que ter o hábito de orar pela tua casa. Antes de você for descansar, antes de você dormir. Você tem que ter o hábito de orar, apresentar a sua família na mão de Deus, para que Deus guarde o seu sono, para que Ele te dê a paz na hora que você estiver descansando. Porque demônios ficam rondando territórios. Principalmente nós conversamos se você dá legalidade. Se você fala palavrão dentro da tua casa, se você utiliza bebidas alcoólicas dentro da tua casa, você atrai espíritos malignos para dentro da tua casa. Até mesmo aquilo que você vê, né? Certos tipos de coisas que crente não pode ver. Filmes de terror, um exemplo, é um grande portal para envolver o mundo espiritual ao teu redor. Sabia disso? Quem aqui gosta de filme de terror? Levanta a mão. Você gosta de filme de terror? Tem alguém que levanta a mão? Hã? O filme de terror, ele na verdade, ele é... Nossa, diga isso comigo, por favor. Fala, o filme de terror é um portal do inferno. Simples assim. É simples assim. Eu tô falando a verdade. A maioria dos filmes que foram feitos, todos eles praticamente, se não 100%, 99,9%, todos eles são consagrados ou inspirados de algo que vem especificamente do inferno. E isso abre um portal para dentro do teu lar. Geralmente, as pessoas que não têm o discernimento do Espírito, e por mais que você é cristão, aquilo que você se alimenta é aquilo que você de fato será. Se você de repente está se alimentando da palavra hoje, chegar na tua casa, bota lá o filme de terror para assistir, o seu azeite ele vai cessando, porque você está alimentando a tua carne, alimentando o teu espírito de uma forma má. A Bíblia diz que os seus olhos é a janela da tua alma. Você pode dizer isso para o seu irmão? Os seus olhos é a janela da tua alma. A janela serve por quê? Você abre, né? Você consegue ver o lado exterior, não é? E tudo que entra em você entra através dos seus olhos também. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se você é cego, você consegue se alimentar da palavra. Se você é surdo, você consegue se alimentar, se você enxerga, através da dicção Libras. Você consegue entender a palavra através das Libras. Então percebes que os seus sentidos é o que aguça você de alimentação espiritual. Amém ou não amém? Diga comigo, os meus sentidos é por onde eu me alimento espiritualmente. Consegue entender?
Então, o sentido que você se alimenta espiritualmente é ouvido, olhos e diga comigo, boca. Como assim, pastor? Boca? É a boca. A Bíblia diz que o que sai de você pode contaminar. Consegue entender? Nem é o que entra, mas o que sai te contamina. Consegue entender? Como que está o teu coração? Daquilo que você se alimenta através dos seus olhos, seus ouvidos, automaticamente o que você está apto a fazer e dispensar aquilo que está no teu coração. Pergunta pro irmão, o que tem saído desse coraçãozinho seu? Pergunta para ele. Hã? Irmão, com uma conversa que eu tenho com uma pessoa, eu consigo discernir aquilo que verdadeiramente ela é. Consegue entender? Você não consegue sustentar uma máscara por muito tempo. Até por um momento você consegue, você finge ser aquilo que você não é. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um profeta usado pelo Senhor. Aí o dia que eu for na tua casa eu vou ver se você é profeta mesmo. Ver como você trata tua esposa, como você trata teu marido, os seus filhos. Aí eu sei se você é um homem ou mulher de Deus de verdade. Amém? E as suas atitudes, as suas palavras, ela diz muito sobre o teu caráter. Porque daquilo que você tem se alimentado, é aquilo que você pronuncia e é aquilo que sai do teu coração. Amém ou amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, nós já falamos sobre discernimento de espírito, agora vamos entrar sobre então o dom de línguas. Variedades de línguas é o 8º dom então que nós vemos. A Bíblia diz assim: este dom espiritual pode manifestar-se de 2 maneiras: línguas naturais e línguas espirituais. Diga comigo, 2 maneiras: naturais e espirituais. Este se manifestou primeiro no Pentecoste, para a comunicação e expansão do Evangelho. Nós vamos entender como que funcionou a primeira vez que foi utilizado esse dom de línguas, que serve para a igreja. E nós vamos falar praticamente dos 2 dons juntos, tá? Os 2 próximos dons nós vamos agrupar tudo juntamente com o dom da profecia. Então agora, por isso que eles ficaram por últimos, porque eles englobam 3 coisas. Diga comigo: dom de línguas, interpretação e dom de profecia. Nós vamos fazer um combo disso aqui tudo junto agora, que é isso que a Bíblia faz. Amém? Eu vou falar também aqui sobre o dom de interpretação. Diz assim como o dom de discernimento de espíritos, a de interpretação de línguas é fundamental para a saúde da igreja. Tradução de línguas naturais e espirituais. Amém? E nós vamos ver então como que foi essa primeira manifestação. A Bíblia diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, diga comigo, em concordância. Diga comigo, todos em concordância. Então, um dos atos para nós recebermos o Espírito, para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, é que o corpo ou aquele pequeno grupo esteja ali em concordância. Amém ou não amém? E quando eles estavam na festa de Pentecoste, que acontecia 50 dias após a Páscoa, diga comigo, 50 dias após a Páscoa. Quem é que sabe o que aconteceu na Páscoa mesmo, que eu esqueci? Da Bíblia diz? O que aconteceu na Páscoa? Eu esqueci. Um falou que ressurreição, o quê? Ressurreição? O que mais? O povo do Egito foi liberto, mas não foi a ressurreição. Na Páscoa aconteceu a morte de Cristo. Cristo morreu como cordeiro pascual. Amém? Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi morto por nós, assim como a pastora Bia falou, no Egito, quando o povo foi liberto, que ele pegou o sangue daquele cordeiro, despejou nas portas, e era então a representação daquilo que Cristo faria mais tarde por nós na cruz. Amém ou não amém? Percebe-se que Deus trabalha com o tempo exato. Então ele pegou a festa de Páscoa, 50 dias depois, então a Bíblia diz que eles receberam agora o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Amém ou não amém? E a Bíblia diz assim, um exemplo, vamos olhar na Bíblia, qual foi o tempo que as pessoas então demoraram para receber o Espírito Santo? Porque tem pessoas que ficam esperando uma vida toda na igreja e não recebem o Espírito. Ou nem se esforça para receber o Espírito, para falar em línguas, para profetizar, para exercer o dom que já está em você. Vamos calcular aqui comigo? Um exemplo. Quem aqui sabe quantos dias Jesus ainda ficou na terra depois que ele ressuscitou? Quantos? 40 dias. Todos concordam?
Amém ou não amém? Então vamos lá, Jesus ficou quantos dias? Quantos dias que eu falei que depois da Páscoa, quantos dias foi que o Espírito Santo desceu sobre a igreja? Então nós pegamos 50 menos 40 dá quanto? 10 dias. Opa, calma. Só que quantos dias Jesus ficou sepultado? Ou seja, se ele ressurreto ficou 40, não conta os 3 dias que ele ficou sepultado. Amém? Então eu pego 40 mais 3 é quanto? Então nós sabemos que 43 dias depois da Páscoa, Jesus olhou para os apóstolos e disse para eles, quando ele estava subindo aos céus, antes de subir, Jesus disse para eles, ficai em Jerusalém, até que arabante que estirabante yande cantarabaxea. Ai, a presença está forte. Jesus ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então ele subiu aos céus. Ou seja, 43 dias se passaram e o Espírito Santo desceu quando? 50 dias depois. Então se eu pegar 50 menos 43 dá quanto? 7 dias. Foi o tempo que os apóstolos esperaram para receber o Espírito Santo. 7 dias. Amém ou não amém? Quando Jesus subiu ele falou, espera até que do alto seja revestido de poder. 7 dias depois então, festa de Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Esse é o tempo que mais demorou para alguém ser batizado com o Espírito Santo da Bíblia. Todos estão entendendo ou não? Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Tem alguém aqui? Você consegue entender? E quanto tempo você tem de crente? Se o tempo maior que a Bíblia me diz, foram 7 dias. Consegue entender? Foram 7 dias. E nós ficamos anos e anos na igreja e não recebemos o batismo com o Espírito Santo. Fala pro irmão, irmão! Fala, a culpa não é tua. Fala, a culpa é de quem ensina. Na verdade é porque não é ensinado isso para vocês. Amém? E aí quando você vê a manifestação das pessoas ao teu redor, você fala, eu nunca vou conseguir esse negócio. Porque as pessoas, novamente que eu digo, lembra da profecia? A pessoa diz, eita, ai, estou recebendo, veio, ai. Aí você não sente nada disso, você fala, não estou recebendo nada, então Deus me usa. É assim ou não é? Porque as pessoas que são utilizadas com dons, ela tem mania de fazer uma performance. Sendo que Deus ele é simples. Amém? Ele fala ao nosso coração de uma forma simples, natural. Isso veio uma confirmação, uma testificação tão grande. E nós dissemos de uma forma natural aquilo a qual Deus nos diz. Amém ou não amém? E as pessoas têm mania de fazer uma performance. E aí você acha que nunca vai poder alcançar aquela performance. Sendo que Deus todo o tempo fala com você de uma forma natural ao teu coração através do Espírito Santo. Amém? Então uma das primeiras coisas que você tem que fazer para receber o Espírito é concordar. Entender que Jesus morreu por você e Ele prometeu, eu preciso ir, porque se eu não vim, o Espírito não vem. Amém ou não amém? Então você precisa crer que Ele foi, que Ele está vivo. E quando Ele chegou lá, Ele sentou à destra de Deus e falou, Espírito, agora é com você, desça. Amém! E Ele está disponível sem medida para todos aqueles que Lhe pedir. A Bíblia diz assim, escuta uma coisa aqui. Por acaso, se seu filho te pedir um pão, você tem coragem de dar uma pedra para ele? Tem coragem de dar uma pedra para ele? Quem aqui dá uma pedra para um filho que pedir um pão? Você tem coragem de dar uma serpente para o teu filho se ele te pedir um peixe? Aí Jesus fala, pois bem, se até você que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará o Espírito Santo para todos aqueles que lhe pedirem. Aleluia. Diga comigo, todos. Todos podem receber o Espírito Santo. E muitos acham que para receber o Espírito, primeiro tem que se libertar dos vícios, dos pecados. Não tem nada a ver com isso. Amém? O Espírito Santo está disponível e é Ele que te convence da justiça, do pecado e do juízo eterno. Só basta você se quebrantar, querer, almejar, pedir para Deus e Ele derrama do Espírito sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Então, a primeira coisa tem que haver concordância. Você tem que entender, né? E de repente, diga comigo, de repente... Então eles estavam reunidos no mesmo lugar, em concordância, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa e os que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Diga comigo, cada um. Você percebe? Diga comigo, todos receberam batismo com o Espírito Santo.
Todos receberam o Espírito Santo. Consegue entender? Deus, ele não fez acepção. Todos estavam em concordância e todos receberam do Espírito. O problema é que tem aqueles que falam assim, um exemplo, você vê um irmão aqui rodando no manto aqui, ou falando em línguas, aí você fica, ai, misericórdia, que meninice, que negócio, né? Nossa, que negócio feio. Aí você não está em concordância. Você não entendeu o agir do Espírito Santo. E por isso, dificilmente você vai receber o Espírito. Amém ou não amém? Diga assim comigo, irmão. Uma forma de você não ser enganado é recebendo o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, não tem quem te engane, meu filho. Porque algo no teu coração vai incomodar e vai dizer, isso não está certo. Por isso que tem denominações que não acreditam no batismo com o Espírito. Ou que ele fala para você não crer no Espírito Santo. Ou faz comparação que é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo faz é a mesma coisa que acontece no candomblé, ou na macumba, ou no satanismo. Eles têm mania de fazer essa semelhança para você não crer. Se você não crer, você não é batizado. Se não é batizado, você não tem discernimento da palavra. Se não tem discernimento da palavra, não tem discernimento do Espírito. Se não tem discernimento do Espírito, não tem dons espirituais. Se não tem dons espirituais, você então é enganado. Amém ou não amém? Por isso que tudo que eu falo para vocês, tudo que eu prego, mais que às vezes parece cansativo, mas nós fazemos questão de mostrar tudo dentro da Bíblia para vocês. Amém? Porque a palavra ela é perfeita e ela nos enche de tudo isso. Diga comigo, todos receberam. Morreu todo mundo, diga, todos receberam. Não há exceção, amém, irmão? Todos é capaz de receber o Espírito Santo. Continuando. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Deus abençoe, pastor Ronaldo, profeta. Isso aí de semente espírita, tá vendo? Também que o pastor está morrendo aqui. Receba o galardão de profeta em nome de Jesus. Aleluia. Glory. Aleluia. Amém. Você percebeu então o que ele falou? Todos estavam em concordância. Todos receberam. Todos foram cheios. Todos começaram a falar em outras línguas. Você percebe que ele não precisou ter aquela busca, subir o monte, né? Porque tem igreja que fala, né? Que você precisa subir o monte, precisa pagar a promessa, pagar a Ave Maria, Pai Nosso, né? Assim que fala. Subir de joelho na escadaria tal. Aí Deus, quem sabe, se fizer direitinho, eu te dou alguma coisa. Diga pro irmão, só basta pedir e receber. Mas você precisa crer. Amém? Aleluia. E o engraçado, porque as pessoas acham que o dom de línguas, como ele é um dom que é para você usar para te auto-edificar, e quando é em línguas naturais, que nós vamos ver em línguas espirituais, tem uma diferenciação, isso está em você e você consegue usar a qualquer momento que você quiser. Amém ou não amém? As pessoas acham que elas precisam sentir algo vir do céu e de repente vir lamparinas e som de trombetas e ventos e tudo isso. Aí se eu sentir, então se sair uma faísquinha eu consigo falar em línguas. Não, isso está em você. Amém ou não amém? Quem aqui já fala em línguas? Levanta sua mão. Quem aqui já fala em línguas? Viu o Gleides, né? O dia que o Gleides foi batizado em línguas na igreja, ele ficou do começo do culto até o final. Encostado na parede falando em línguas do começo do culto até o final do culto. Sem parar. Amém? Diga pro irmão, isso está em você. Fala, Deus te deu, é teu. Mas ele vai pedir de volta. Todos os dons que Deus te deu é para você usar para manifestação e edificação da igreja. E naquele grande dia Deus vai falar, me devolva. E o pior é que ele vai pedir juros. Deus vai pedir juros, sabia disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Sabia que Deus vai pedir com juros? Ele vai cobrar juros do dom que ele te deu. Sabe a agiota que você sabe que não pode, mas você vai atrás? E faz besteira, vai pegar dinheiro emprestado? Ele não cobra juros teu? Jesus vai cobrar juros também do dom que ele te deu. Você já viu a parábola dos talentos? Deus pega, dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para outro, dá 1 para outro. E fala assim, ó, cuida do talento. Talento é moeda também, é dinheiro, tá? Quando ele está falando, mas também serve para os dons espirituais, que nós entendemos através da tradução bíblica. Aí o dono vai e sai e fala, cuida dos talentos aí. Todos pegam de boa. Vai lá, o dono sai. E aí ele volta num dia que ninguém está esperando. Assim como no arrebatamento. Jesus virá como um ladrão na noite. Aí na hora que ele volta, ele chega
chama os empregados e fala, ei, e aí? Cadê os dons que eu te dei? Aí o empregado que ganhou 5 fala, ó Senhor, eu sei que o Senhor é um dono, um líder que é valente, que onde você não plantou, você colhe. O Senhor é bravo mesmo, então eu fiz o quê? Eu peguei e multipliquei aquilo que o Senhor me deu. Peguei agora e tá aqui, ó. Tinha 5, tô com 10. Toma aqui pro Senhor. Ele, ó, servo bom e fiel. Entra pro gozo do seu Senhor. Dizendo, vai pra alegria dos céus. Semelhantemente. Chegou naquele que tinha 2 talentos. Foi lá e falou, e aí, cadê? O que você fez com os talentos que eu te dei? Fala, Senhor, ó, eu sei que o Senhor é um Senhor que colhe onde você não plantou. Sei que o Senhor é brabo, então que o Senhor, nós devemos ser fiéis. Então eu peguei, guardei teu dinheiro no banco. Foi lá, peguei agora com juros. Acumulou os juros lá e tá aqui, ó. Toma aqui, talento com juros. Aí pegou aquele depois servo que só tinha 1 talento. Diga comigo, 1 talento. Aí chegou e falou, e aí servo, cadê o talento que eu te dei? O que você fez com ele? Ele falou, Senhor, eu sei que o Senhor o Senhor é muito bravo. Eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, então eu fiquei com medo. E como eu fiquei com medo, aí eu peguei o talento que o Senhor me deu, e eu enterrei, e tá aqui, o único talento que o Senhor me deu, aí toma de volta. Aí ele pegou e falou assim, servo mau e negligente. Por que você não colocou então esse dinheiro no banco? Então geraria juros e eu teria mais do que eu te dei. Como você não foi fiel, ele diz, servo mau e negligente. Não foste fiel no muito? No pouco? Sobre o muito eu não vou te colocar. Vai para fora e lá vai haver choro e ranger de dente. Fazendo semelhança à grande tribulação. Ou seja, se Deus te deu algo, filho, multiplique. Se Deus te abençoou, você não pediu, você quis. Ou às vezes nós nem queremos, mas Deus vai nos dar, né? Multiplica, porque Ele vai cobrar juros. Se você canta, usa o dom que você tem para ganhar alma para Jesus. Se você toca, usa o dom, multiplica esse dom para ganhar alma para Jesus. Se você prega, usa o dom. Se você cura, usa o dom. Se você louva, faz tudo com o dom para multiplicar. Para naquele grande dia você não chegar de mão vazia para Deus. Porque se você chegar com mão vazia, Ele vai falar, servo mau e negligente, eu não te conheço. Vai para fora, onde ali vai ter choro e ranger de dente. Por isso que tudo que Deus me dá, nós temos que multiplicar isso para o reino. Amém ou não amém? Então quando o pastor fala para você, levanta da cadeira, meu filho, vai trabalhar para Jesus, porque nós temos que Deus já te deu algo, você tem que executar. E se você não executar, isso é mal para você, não é para mim. Amém ou não amém? Eu estou fazendo a minha parte. E às vezes quero fazer mais do que é necessário. Por isso que eu tenho o prazer de fazer. Eu sei que naquele grande dia os juros vai ser grande. A Bíblia diz que quem é mestre, quem ensina, eu terei um juízo maior do que qualquer outra pessoa. Quem muito é dado, muito é cobrado. Quem mais terá juízo de Deus sou eu como mestre, se eu ensinar algo errado para vocês. Ou se eu fazer vocês tropeçar na palavra dele. Consegue entender? Por isso que eu sou fiel naquilo que está escrito ali. Amém ou não amém? Jesus está queimando aqui, irmão. Não tem noção. Amém? Quem aqui é batizado em línguas? Já tem dom de línguas já? Isso é seu, amém? Isso está em você. Você que não é batizado, quando tiver um momento de adoração aqui, irmão, começa a pedir para Deus. Começa a falar glória, 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 glorifica a Deus. Quando você vê a sua língua enrola, você está cheio do Espírito, daqui a pouco você está falando em línguas. Amém? Agora, se você só ficar assim parado aqui, ó, desculpa te falar, mas nada vai acontecer não. Porque você precisa ter a fé, querer, almejar e pedir para Deus. Eu me lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Tinha um irmão que foi na igreja pregar, ele era do Rio de Janeiro. Ele era novo convertido. E ele começou a pregar sobre o Espírito, começou a pregar lá. Eu falei, eu quero esse negócio para mim, Jesus. Eu quero, nem saber. Eu falo, pode ter 70 pessoas aqui. Fala, eu quero. Eu firmei para Deus. Naquela hora eu fechei meu olho, estendi minhas mãos. Só lembro que eu caí no chão. Puf. Algo caiu em cima de mim do céu, irmão. Sabe, um peso do céu. Caiu sobre minha cabeça, eu caí no chão. Puf. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Já comecei a falar em língua já. Isso foi, acho que eu estava, nem uma semana na igreja. Eu ouvi a palavra, acreditei, desejei no meu coração. E instantaneamente eu fui batizado com o Espírito Santo. No próximo mês, me batizei nas águas. E estou aqui até hoje, na presença de Deus. Porque eu saquei, eu não fui bobo. Eu ouvi, criei e quis aquilo que é meu por herança. Fala com o irmão, é teu, irmão. Fala, para de ser bobo, a herança é tua.
O Espírito, a Bíblia diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas é teu, aleluia. Jesus já te deu, isso está em você. E se você não usar, irmão, é como se você trabalhasse em qualquer localidade, qualquer experiência que você tem em qualquer área, e não usasse as ferramentas para executar tal serviço. Amém ou não amém? Um exemplo, Cleiton, você trabalha do quê? Logística. O que você usa de ferramenta para trabalhar? Se você não tiver o carrinho hidráulico, fica difícil trabalhar? Você consegue trabalhar, né? Vai carregar nas costas, vai ficar difícil, não fica? Isso aí. Olha lá, você trabalha do que, Nath? No caixa? Sem calculadora, Nath. Vai ter que trabalhar sem calculadora, sem caixa, vai ter que desenvolver tudo agora aqui na mente. Vai ficar mais difícil ou não vai? Fica mais difícil, não é? E é assim que nós fazemos. Quando nós viemos para o reino e não usamos o Espírito Santo, nós estamos forçando uma barra que Deus nunca quis que nós fizéssemos. Porque os dons servem para isso, para facilitar o nosso trabalho e acrescentar para o reino de Deus a multiplicidade do fruto, que a Bíblia chama de fruto digno de arrependimento. Amém ou não amém? E isso já é teu, já está disponível. Aí você escolhe se você vai carregar fardo ou não. Se vai ficar pesado para você ou não. Amém? Esse dom está em mim. Vamos lá. Você que é batizado pelo Espírito Santo, fique em comunhão com Jesus nessa noite. Aleluia. Ele está aqui. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Aleluia. Feche os seus olhos, fique em comunhão com Jesus. Você que já é batizado com o Espírito, Ele está aqui como um vento. Em nome de Jesus, esse dom é seu. Ele está dentro de você. Ele vem. Jesus, Ele falou, eu vou ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Aleluia. Comece a ministrar no teu coração a presença de Deus. Espírito Santo, nós estamos aqui, Espírito Santo. Comece a falar em línguas nessa noite, em nome de Jesus. Comece a glorificar Ele. Você que ainda não fala em línguas, comece a só glorificar Jesus, dá glória, glória, santo. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Senhor, nós amamos a tua presença, nós queremos a tua presença. Charabante que está banteriande cantarabante cantarabacheriande cantarabá. Para serva estiribante querende cantarabache. Alabara cal estiribante querende cantarabache. Solte a sua voz, deixa fluir esse dom que está dentro de você. Aleluia, santo, santo, santo. Charabante queriande cantarabache ande ande. Estirabante queriande cantarabache ande. Estirabante queriande cantarabache. Stu queri prove ande para queriande ande. Queriande cantarabache ande cantaraba. Stu queri prove ande para queriande cantaraba. Queriande cantarabache. Charabante
Todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o Rei e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo. Aleluia. Esse poder, ele está dentro de você. Esse poder é teu. Ele foi concedido. Aleluia. Aleluia. Deixa eu me controlar aqui. Aleluia. Aleluia. Esses dons, irmãos, estão disponíveis para todos. Para todos. Todos os filhos têm direito dessa herança. Aleluia. E nós precisamos crer e não desprezar. Aí diz assim, ó. Ele diz assim, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que está debaixo do céu. Então tinha judeus de todas as regiões do mundo naquele local, lá em Jerusalém. Aí diz assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então imagina, os apóstolos estavam pregando o evangelho, tudo que eu estou falando aqui com você. Imagina que aqui temos a Thaís fala em japonês, o Rona fala em espanhol, a Vivi fala em árabe, a Mari fala em aramaico, e eu aqui falando em português, e todo mundo ouvindo falar as maravilhas de Deus na sua própria língua. Imagina, isso é o dom de diversidade, você fazer a interpretação de línguas. Amém ou não amém? Então percebes que são línguas naturais. As línguas naturais que é o quê? O inglês, japonês, chinês, aramaico, hebraico. Então são línguas naturais, mas também são línguas celestiais, que nós chamamos de mistério, que é o que nós estávamos fazendo aqui agora. Amém? E quando você está falando em mistério, mas no teu coração você tem tradução simultânea daquilo que você está orando a Deus. Amém? Aquilo que vem geralmente na sua mente, no teu coração, são as palavras que você está dizendo em mistério para Deus. Amém ou não amém? Vamos continuar. E todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que são esses? Não são galileus? Todos estes homens que estão falando? Como, pois, nós estamos ouvindo cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então eles ficaram confusos, não entenderam, falando: ué, mas se esses homens são galileus, como que eu estou ouvindo ele falar na minha língua natal? E cada um de nós estamos entendendo, todos nós, o que esse homem está falando, numa só língua. Amém ou não amém? Então, esse dom, geralmente, Deus utilizava, da interpretação e o dom de línguas, era para espalhar o evangelho para todas as nações. Amém? Hoje, o evangelho já chegou em todas as nações da terra, praticamente. Por isso que nós vamos ver uma limitação desse dom, de interpretação de línguas, das línguas naturais. Por quê? Se o evangelho a Bíblia diz que Deus dá para a igreja de acordo com a necessidade da igreja. Amém ou não amém? Mas se nós já temos o evangelho, pessoas que pregam o evangelho em inglês, que pregam em português, que pregam em chinês, em todas as línguas do mundo, ou seja, da forma que foi no Pentecoste, já não é mais necessário o Espírito Santo ser usado dessa forma. Amém ou não amém? Por isso nós vamos ver uma limitação do dom de interpretação de línguas. Mas não quer dizer que ele não está disponível. Quando a igreja necessitar, Deus faz. Amém? Aleluia. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó: somos partos e medos e elemitas, aos que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, ponto da Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos. Diga comigo, prosélitos. Quem sabe o que é prosélito? Nós já falamos sobre isso aqui. Quem sabe o que é prosélito? Lembra que Jesus falou para os judeus? Vocês vão até os fariseus, vocês vão até os confins da terra para fazer alguém prosélito da tua religião
e depois que vocês conseguem, vocês fazem deles 2 vezes filho do inferno. Prosélito quer dizer convertido, amém? Convertido ao judaísmo. Você está dizendo, tanto judeus como convertido ao judaísmo. Ou seja, não eram judeus de sangue, mas eram convertidos ao judaísmo. Por isso chama então de prosélitos. Amém ou amém? Cretenses, árabes, todos nós estamos ouvindo em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Percebe-se então como que funcionava o dom de línguas naquela época de uma forma mais intensa? Hoje, geralmente, por isso que nós vemos hoje a manifestação do dom de línguas mais a parte espiritual e não o dom de línguas natural. Amém ou não amém? Quem nunca se perguntou isso? Quem que já é crente faz tempo e já não se perguntou isso? Eu nunca vi. Por que as pessoas não traduzem então do inglês, do português? Já se perguntou isso? Porque o evangelho já se expandiu. A utilidade desse dom já praticamente já está no ápice dela. Já foi. Deus já executou o que queria. Então nós temos agora a língua estranhas, que é em mistério, aquilo que nós fizemos agora, e dessa língua também há a tradução. Amém ou não amém? Então nós vamos receber as orientações de como fazer a utilização desses dons. Aí diz assim, ó. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? O que está acontecendo? O que Deus está fazendo? Mas outros, zombando, dizendo, estão cheios de mosto. Ou seja, estão bêbados. Então imagina, naquele dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Quem estava de fora chegou assustado e falou, o que quer dizer isso? Aquele que entendeu, que estava em espírito, ouvia falar do amor de Deus, de uma forma que era na sua própria língua nativa, porém outros diziam, esse povo está tudo bêbado, tudo doido. Diga comigo, zombadores. Se tinha no Pentecostes, acha que hoje não vai ter, irmão? Aquele que vai zombar de você, porque você virou crente, porque hoje você é cheio do Espírito, porque você está deixando, agora você virou careta, né? Como o mundo diz. Naquele tempo já havia zombadores, já zombavam das coisas de Deus. E por que nós não vamos passar pelas mesmas coisas? As pessoas vão te chamar de crentinho, vai falar que você está mudado, que agora você está cheio de querer, não quer mais se misturar com a gentalha. As pessoas vão te acusar, mas isso é natural, porque a manifestação dos dons, isso te destaca como filho de Deus. Amém? E a Bíblia diz que o mundo não pode receber. E aí está um problema. Se você continua com o pé no mundo, você não vai conseguir receber o Espírito Santo. Justamente porque você não vai almejar. Você não vai querer. Porque você está mais preso nas coisas deste mundo. Amém? Porque o Espírito é comigo. O Espírito é do céu. Então minha mente tem que estar lá. Amém? Então o que vem de lá você recebe com formas que foram adquiridas de lá. A santidade que Deus nos exige. O querer, o almejar, a fé. Tudo isso é bater na porta do céu. Ele diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, as portas se abrem. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, se você pedir para Deus, Ele vai te dar o Espírito Santo. Já está disponível. Juntamente com o batismo na línguas, que é o dom que já vem de fábrica praticamente com o Espírito Santo. Amém ou não amém? Entenda, e muitos daqui, por mais que falem assim, pastor, eu não sou batizado com fogo. Mas isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Amém ou não amém? As pessoas confundem, tá? Quando você se batiza, geralmente, instantaneamente, você recebe o Espírito Santo de Deus, porque você confessou Jesus. Amém? Pessoas recebem o Espírito Santo até mesmo antes de ser batizado, nas águas. Amém ou não amém? A pessoa recebe dons de línguas antes de ser batizado nas águas. As pessoas já recebem dons. Certa vez, isso aconteceu. Pedro agora ele tem aquela visão, a mesma visão que Deus deu pra gente quando mandou a gente abrir o ministério. Pedro vê um lençol descendo do céu, com vários animais impuros, aí aquela voz fala para ele, mata e come. Ele fala, Deus, eu não posso comer nada impuro, eu nunca comi. Deus fala, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí ele entendeu que Deus agora tinha liberado a pregação do evangelho para os gentios. No mesmo momento que Pedro estava tendo essa visão, a Bíblia diz que Cornélio, que era um estrangeiro, que ele não era judeu, mas Deus tinha sagradado a esmola que ele dava. A Bíblia diz que no mesmo tempo um anjo aparece para ele também numa visão e fala para ele buscar Pedro, que Pedro tinha algo a contar para ele. E agora ele então sai, manda os empregados buscar Pedro. Quando os empregados chegam para buscar Pedro, o Espírito Santo fala para Pedro, Pedro, tem gente aí que vem te buscar, pode ir com eles. Pedro agora vai e sai, chega lá e fala, o que vocês querem? Fala, não sei, tive uma visão, apareceu um anjo para mim e falou para mim perguntar para você o que você tem para dizer para nós. Naquele momento Pedro começa
começa a pregar. Só tinha gentil na casa, imagina. Não eram judeus, só gentios. E eles só podiam pregar para judeus. É através dessa visão, agora ele começa a pregar para um monte de gentil. Na hora que ele está pregando, a Bíblia diz que todos eles receberam e foram batizados com o Espírito Santo. Todos eles, instantaneamente. Aí Pedro falou assim, se eles já receberam o Espírito Santo, posso eu negar que estes também sejam batizados nas águas? Então manda, batiza todo mundo. E aí foi quando começou a pregação para os gentios e não para os judeus. Amém, amém? Fala para o irmão, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, Deus já te chamou. Se você está ouvindo essa palavra, você está sendo purificado pela palavra, por essa água que jorra. Então, automaticamente, você já está apto por ouvir a pregação do Evangelho, receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito e receber os dons espirituais. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório e escutais a minha palavra. Nós vamos ver esse discurso de Pedro no próximo estudo, amém? Aleluia. No momento que nós vamos estar aqui adorando, começa a pedir para Deus os dons espirituais. Começa a clamar e pede para Jesus, eu quero esse dom. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Começa a pedir para Ele. Abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Abre o céu, Deus, e derrama a tua Shekinah. Abre o céu, Deus, e derrama a tua Shekinah. Como um som de um temporal, como um rio sobrenatural. Ó, vem Espírito de Deus. Ó, vem Espírito de Deus. Como brasas vivas que queima no teu altar. Como teu óleo que vem para curar. Ó, vem Espírito de Deus. Ó, vem Espírito de Deus. Como em Atos 2. Ó, vem agora. Nos esconda na nuvem. Escolhe alguém para você orar. Começa a orar para essa pessoa que está ao teu lado. Dá as mãos para ela, fica de frente para ela assim, ó. Dá as mãos para alguém, fica de frente, começa a profetizar o Espírito sobre a vida dela. Ó, vem agora, nos esconda na nuvem de glória. Espírito Santo, venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Comece a clamar a Ele. Pede para Ele. De repente, sua glória se acende sobre